Não vai pegar. Aí pergunta pra ele, tá bom? Tá. Tira não mais, aqui não vamos não. Os meninos tá aqui. Bom dia. O plano de fundo não tá coerente com a minha aula de hoje, não. Esse aqui é o plano de fundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz, é quem diz. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos precisa, que nos ensina a amar. Minha conexão está... novidade. A internet está instável. Pessoal, pega o livro aí, tá? Nós vamos usar o livreto. Tem umas atividades para vocês fazerem aí. Livro 1 ou 2? É o livro 1, é o último capítulo. Onde que a gente parou? Globalização e mundialização. Página 75. Esquece de colocar a chamada lá não, tá? Só o Enzo colocou aqui, ó. Vamos começar então. Cadê? Cadê, meu Deus? Cadê mesmo? Fechei. Aqui você, vem aqui. Fecha. Compartilhar a tela. Aqui. Você aqui. Se mesmo, Julinha. Cara triste é essa? Preguiça? Sono? Leseira? Acabei de acordar, professor, já já muda. Todas as alternativas anteriores. Preguiça, sono, leseira, tristeza. Não acordou com vontade de cantar uma bela canção. Galerinha do meu Brasil, Baronil, nós paramos no discussão do conceito de globalização e mundialização. Lembram? Claro que não, mas eu lembro. Então, nós temos aí um processo de integração a nível global, que vai ser
possibilitado através do desenvolvimento das tecnologias, dos meios de comunicação e transporte. Cara de Letícia é melhor, velho. Você tá falando, Letícia? Tô ouvindo, não, velho. Ah. Então vamos lá. Olha só. Essa imagem, galera, na página 75, tá? Aqui, a página 75. É a imagem de um cara chamado David Harvey. David Harvey. Essa imagem vai acompanhar vocês pro resto da vidinha de vocês, toda vez que vocês forem estudar na vida, pelo menos até o Enem, vocês vão ver essa imagem na vida de vocês. O que essa imagem representa pra gente? Olha só. Aqui você tem um comparativo do mundo de 1500 a 1840. Velocidade das carruagens e barco a vela, 16 km por hora. Aí o mundo está desse tamanho aqui, grandão. 1850, velocidade das locomotivas a vapor, 100 km por hora, barco a vapor, 57 km por hora. O que aconteceu em 1850, galera? Segunda Revolução Industrial, né? Na Segunda Revolução Industrial, você vai ter a difusão desses meios de transporte. Logo depois da primeira Revolução Industrial, 1750, que é na Inglaterra, você já começa a ter na Inglaterra, né, o desenvolvimento de motores, tal, mas em 1850 que você vai ter, nos países mais desenvolvidos, o uso mais intenso desses meios de transporte, aí, principalmente das locomotivas, né, as Maria Fumaça lá. Então, você já tem já um encolhimento no mundo aqui, em relação ao primeiro. 1950, jatos de passageiro. O que aconteceu no mundo em 1950? Qual é o contexto do mundo em 1950? Fim da Segunda Guerra Mundial. O que a gente tem aí? Jatos de passageiros de 480 a 640 quilômetros. Uma pausa aí para reflexão é o seguinte. Os aviões, eles vão surgir no início do século XX. 1892, você teve um projeto de um sistema de transporte aéreo chamado Zeppelin, que começou a operar em 1910, explodiu, matou um monte de gente em 1937, foi abandonada a ideia. Os aviões começaram em, acho que 1905, tem livro que vai falar que Santos Dumont inventou o avião, isso é uma coisa extremamente contestada, porque é dado o invento do avião aos dois irmãos americanos, mas não vem ao caso nosso aqui. O fato é que a aviação começou no início do século e foi se desenvolvendo até a metade do século, desenvolveu muito. Os aviões foram muito utilizados na guerra. As guerras mundiais, elas vão ser marcantes para todos os nossos desenvolvimentos. Quase tudo que a gente usa hoje, eles foram desenvolvidos, pelo menos inicialmente, para a guerra. Inclusive a internet. A internet ela foi desenvolvida quase que no final da Segunda Guerra Mundial para contribuir para contribuir na guerra, né? Para ser usado como uma arma. Os aviões da mesma forma. Então, nos anos 50, você já tinha um desenvolvimento muito grande na aviação. E já tinha aviões sendo usados em larga escala para transporte de civis, transporte de passageiros, além de ter sido muito usado na guerra. Então, você já tem um encolhimento aqui maior do mundo. O mundo é ficando menorzinho ainda. Aí, anos 1960. Repara que só tem 10 anos de diferença aqui. Por quê? Porque a partir de 1950, você tem aquela bipolarização do mundo, capitalismo e socialismo. Então, o lado capitalista ele vai se desenvolver muito mais, né? Vai criar-se dentro do mundo capitalista uma dinâmica muito maior, uma dinâmica de pessoas, de capital, de mercadorias. Então, a aviação vai contribuir nisso aí. Uma curiosidade, que eu não sei se vocês já pensaram nisso, se vocês sabem, não sei, que a Alemanha ela foi dividida em duas, né? A Alemanha capitalista e socialista, Estados Unidos e União Soviética, beleza. Berlim foi desenvolvida também. Só que Berlim foi dividida também. Só que Berlim estava dentro da parte socialista da Alemanha, dentro da parte da União Soviética. Então, para as pessoas de Berlim Ocidental, capitalista, sair de Berlim, ou eles teriam que atravessar todo o território comunista, ou teria que sair por avião. Então, a aviação na Alemanha, nesse período, foi a que mais se desenvolveu no mundo inteiro em função desse intempério aí, em função dessa necessidade aí. Então, a gente tem, a partir de 1960,
grande desenvolvimento, um desenvolvimento muito contundente da aviação, o surgimento de novos aviões com novos tipos de propulsão, novos tipos de motor, que vai aumentar a velocidade das pessoas. Então, a gente sai de 480 de 480 a 640 km por hora para 800 a 1.100 km por hora. O que isso muda na vida da gente? Muda um mundozinho ficando cada vez mais pequeno aqui, ó. Se a gente pegar há 150 anos atrás, como é que é o nome do cara que fez aquele livro Viagem ao Centro da Terra? Júlio Verne. Júlio Verne escreveu um livro chamado Volta ao Mundo em 80 Dias. Nesse livro, Volta ao Mundo em 80 Dias, o cara tem que dar uma volta ao mundo em 80 dias, usando vários meios de transporte diferentes. 80. Quando você tem, hoje, esses jatinhos, por exemplo, você consegue dar essa mesma volta ao mundo em 46 horas. Né? Eu só preciso ter o jato, né, para fazer isso. Então, você tem, através do desenvolvimento do meio de transporte, um encolhimento aparente do mundo. Então, toda vez que a gente vai falar sobre globalização, sobre interação, não sei o quê, lembra de duas coisas: desenvolvimento do meio de transporte e comunicação. Beleza? Então, eu coloquei uma observaçãozinha aqui. Se vocês quiserem anotar, vocês anotam aí, ó. Você faz isso, cadê a tela? Aqui, ó. Pronto, risca agora, maldito. Pronto. Oi. Qual? Hã? Ele disse que dessa vez não foi ele que riscou. Ah, você tem que falar alto, gente. Não sei se eu não sei que é ruim. Eu coloquei essa observação aí. Se quiserem anotar aí, depois vocês anotam. É que eu acordei faz pouco tempo. Ah, tá meio letárgico ainda, né? Muito bom. Então vamos lá. Relação entre o desenvolvimento dos meios de transporte ao longo dos anos pós grandes navegações, 1500. À medida em que esses meios se desenvolvem, cria-se a ideia de que o mundo está ficando cada vez menor. A partir do desenvolvimento do meio de transporte, por que após as grandes navegações? Porque quando você tem o início de um processo de mundialização, de globalização de maneira efetiva, né? Então, a gente vai percebendo o mundo ficando menor por causa do desenvolvimento dos meios de transporte aqui. A relação é direta. Muito bem. Na páginazinha 75 de vocês, tá aí, vivendo em uma aldeia global. O que é aldeia global, né? Esse termo foi criado em 1960, dizendo o seguinte: a conectividade do mundo. Eu marquei aqui até uns tópicos para vocês marcarem aí. Uma cultura de massa mundial, efeitos no meio de comunicação de massa sobre a sociedade contemporânea. Como que a gente pode trazer isso para a nossa prática, galera? Quando você tem o mundo inteiro, por exemplo, você abre o Twitter aqui, ó. Quer ver? Você abre o Twitter aqui. Deveria abrir o Twitter mais rápido, né? Eu tenho aqui, ó. O assunto mais comentado do mundo. Cadê aqui? Cadê? Por que quando eu quero fazer as coisas rápidas, eu não faço as coisas rápidas? Você tem aqui o assunto mais comentado do mundo. Vamos supor que tenha, sei lá, Beyoncé aqui. Eu ia procurar, mas não achei. Vamos supor que você tenha Beyoncé aqui como assunto mais comentado do mundo. Vão ser poucas as pessoas do mundo que não vão saber quem é Beyoncé, concorda comigo? Se eu tiver a Rihanna aqui, vão ser poucas as pessoas do mundo que não vão saber quem é a Rihanna. Ah, professor, mas o homem lá da roça, do campo, não sei o que, ele não vai saber quem é, não. Muito bem. Não vai porque está excluído. Esse faz parte do outro processo nosso de entendimento ali. Mas o fato é que esses meios de comunicação em massa, essa conectividade em massa, essa possibilidade de conexão com o mundo, vai criar uma homogeneização cultural. Que é o que está no finalzinho aqui. Ó. Homogeneização cultural. Vai fazer com que a nossa cultura seja uma cultura global, uma cultura com poucas identidades locais, e isso pode ser um problema. Bacana? Mas, enfim, então a aldeia global seria isso. Seria o efeito de uma cultura difundida em massa, criando-se uma nova cultura, uma cultura no aspecto global aí. Aí, na página seguinte, vocês têm uma atividade para fazer. Vamos lá? Em grupo, estamos em grupo, discutam e respondam as questões a seguir.
As tecnologias de comunicação propiciam trocas econômicas, comerciais, culturais e científicas entre pessoas de diferentes partes do mundo, de modo rápido e eficiente. Cite exemplos da sua realidade que comprovem essa afirmação. Como vocês fazem parte desse mundo globalizado? Ô Felipe, o que tem atrás de você aí? Função o quê? Naruto? Não. O Naruto. Aí, é Naruto, né? Então, quando você tem... Olha só. Uzumaki. Como é que é o nome? É anime de neném. Hã? Enfim, quando você tem a difusão, por exemplo... eu adoro trabalhar esses animes, cara. Quando eu faço trabalho de cultura da escola, eu gosto de fazer de anime. Eu acho sensacional. Quando você tem, por exemplo, a difusão do anime. O primeiro anime brasileiro assim, que difundiu no Brasil foi o Cavaleiro do Zodíaco. Que não é porque eu sou mais velho, mas é o único que eu acompanhei também. Mas quando você tem, por exemplo, a criação de a difusão de uma cultura japonesa lá da Conchinchina, que traz para o Brasil e faz o Felipe pegar e colocar no plano de fundo dele, é porque começa a ter importância para ele. Então, você começa a ter um processo de apropriação cultural, você começa a ter a criar vínculo com a cultura que não era sua. Então, aí a gente já começa a criar uma homogeneização cultural, né? Você já começa a fazer uso de uma coisa que não seria seu, não faria parte da sua vida em hipótese alguma, se não fosse os meios de comunicação que a gente tem hoje. Eu sei que a Júlia gosta do BTS, né, Julinha? Seria impossível ela gostar desses camaradas se ela não tivesse acesso à internet. Como é que ela ia ter acesso a isso? Como que uma cultura da Coreia do Sul ia influenciar na vida dela se não fosse esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem e esse processo de encolhimento do mundo, né? É muito fácil você ter acesso a outras culturas. Então, eu até coloquei aqui, ó, a gente tem compartilhamento de músicas, de você fazer essa interação. A gente tem o Spotify, por exemplo, eu posso fazer uma lista de música que eu gosto e mandar para quem eu quiser. Então, eu vou fazer as pessoas ter acesso aos meus gostos, aos meus hábitos, troca de mensagens para aplicativos e compra em sites internacionais. Então, assim, como é que eu vou fazer parte da economia global? Como que eu vou participar dessa economia global se eu sou só uma pessoa dentro de casa? Quando você entra no AliExpress, você entra no Wish e compra um produto da China, né? Você está fazendo parte de uma economia global. Você está fazendo um chinesinho pegar um produto, colocar lá no container, lá na China, e fazer chegar aqui para você. Então, você está fazendo parte de uma economia globalizada e está usufruindo dessa economia globalizada. Cite uma vantagem e uma desvantagem dos avanços tecnológicos para as culturas e diferentes povos do planeta. Olha só, a gente já começa a falar de coisa ruim, tá? Porque quando a gente fala de interação, de globalização, parece que tudo é bom. Parece que tudo é tecnologia, tudo é videogame, tudo é punk. É coisa ruim. Então, nos aspectos culturais, o que a gente tem de vantagem? Eu posso conhecer outras culturas. Eu conhecer outras culturas, isso é um aspecto extremamente vantajoso. Quando a gente trabalhou a África, naquele trabalhozinho que a gente fez lá de cultura, tal, a ideia da gente conhecer a cultura e, a partir do conhecimento, criar empatia. Então, a gente pode fazer isso com o mundo inteiro. A gente pode ir criando empatia através do conhecimento da cultura. Ao invés da gente achar que aquilo é besteira, por exemplo, eu tentei achar um mais escroto aqui. Você vai na China, por exemplo. A China é um ponto bacana agora. A China, os caras comem carne de bicho cru. Eles são porco, eles são aquilo. Cara, a gente no Nordeste come buchada de bode. A gente come sangue de bode cozido. Tem coisa mais nojenta do que isso, aparentemente. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque é um hábito cultural, é um aspecto da cultura da pessoa. O japonês come peixe cru. Por que ele faz isso? Isso faz parte de uma evolução cultural, de um desenvolvimento de cultura. Sim, os canibais é meio tenso, né? Porque se a gente for o prato de refeição do dia, não vai ser muito legal conhecer essa cultura, não. Mas tudo bem. Então, quando a gente vai conhecer a cultura e buscar o conhecimento, é muito mais fácil você desenvolver a empatia, né? Eu sempre falo da religião islâmica, dos muçulmanos.
Existe um preconceito direto em relação ao muçulmano de associar eles ao terrorismo em si. Só que você tem 1 bilhão de muçulmanos no mundo, se todos fossem terroristas, o mundo tinha acabado. Então, é preciso a gente ir conhecendo, e isso é um aspecto positivo da globalização. E o que a gente tem de desvantagem? É a sobreposição cultural, né? Você vai deixar de valorizar os seus hábitos locais, os seus hábitos que são seus, que todo mundo tem, independente de onde você vive. Você pode viver em Nova York, que é a cidade mais cosmopolita do mundo, né? Que é a cidade onde você tem a maior mistura de culturas do mundo. Nova York, Londres, São Paulo. Mas você tem um aspecto local, você tem o seu hábito local. Nem que esse hábito local seja o fato de você ser cosmopolita, você ser alternativo, mas você tem. Então, quando você tem esse incremento cultural de outros países, você deixa de dar valor àquilo que é seu. E isso é um problema. Tem um geógrafo chamado Milton Santos, ele sempre fala que a gente tem que pensar localmente e agir globalmente. Não, pensar globalmente e agir localmente. Você nunca deve sair do seu espaço local. A transformação deve partir do seu espaço, do seu meio local. Principalmente a transformação do meio da forma de pensar. Aí, 3. Os meios de comunicação de massa estão cada vez mais desenvolvidos e presentes no cotidiano das pessoas. Elaborem uma apresentação, olha só que legal. Elabora uma apresentação associando diferentes informações, como imagens, sons, vídeos, dados, mapas, né? Para explicar a relação entre vocês e os meios de comunicação. Citando como exemplo... Citando como eles interferem nas suas vidas, compartilhando com os demais colegas da classe. Galera, é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Então, a gente conseguiu fazer o trabalho antes do livro mandar, porque nós somos geniais. A gente está exatamente usando os meios de comunicação para a gente promover uma interação. Eu estou só com uns 3 na minha tela aqui, mas tem muito mais gente, né? Olha lá. Está todo mundo interagindo, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito com as nossas aulas desse modelo. Inclusive, não terá mais aula presencial. As aulas vão ser todas por videoconferência a partir... Tá boa. Nem brinca. Sendo bem sincero, pra mim, acho que tanto faz. Tanto faz, né, Felipe? Tá tudo certo, né? Então, o primeiro ponto nosso é isso aí, galera. Volta lá, professor, rapidão, tô terminando de copiar. Claro que não, é sério, professor, é claro que não. Acho que vocês entenderam o que é aldeia global e entenderam o processo de conectividade. Nós vamos falar de tecnologia e desigualdade. Professor, se o corona não acabar, vai ser mesmo, tudo por videoconferência. Oi? Se o corona não acabar, vai ser tudo mesmo por videoconferência. Rapaz, eu acho que só vai acabar quando tiver uma vacina ou pelo menos um tratamento, tá? É verdade, pode ser. Na China, os caras voltaram a tudo pegar doença de novo. Entendi, tio. Obrigada. Então, vamos lá. Então, vocês entenderam o processo aí da aldeia global. Então, tecnologia e desigualdades. Eu marquei isso aí para a gente debater. Os avanços tecnológicos possibilitam a ampliação dos fluxos. Fluxos. Fluxo de informação e fluxo de mercadorias. São as duas coisas mais relevantes do processo de globalização. Circulando produtos e informações, formando redes, como as de transporte e as de comunicação. As redes de comunicação são formadas principalmente por fios, cabos, antenas, fibra óticas e sistema de satélites. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabiam que no mundo inteiro existem cabos de fibra ótica que conectam os continentes? Cabos físicos que conectam os continentes? Aí, Eu sabia. Oi? É pelo oceano, não é? É pelo oceano. Pelo oceano, Aí a gente começa a criar as desigualdades dentro do processo. Quanto mais desenvolvido o país, melhor vai ser a sua infraestrutura de comunicação. Certo? Você vai ter
países com conectividade muito mais eficientes e, coincidentemente, são os países mais ricos. Então, o processo, globalização, tecnologia, desenvolvimento de meios de comunicação e transporte. Então, esse desenvolvimento desses dois itens vão gerar fluxos. O que é fluxos? É coisas que vai e coisas que vêm. O que são coisas que vai e coisas que vêm dentro da globalização? Mercadoria e informação. Galera, o processo de informação, entender isso, é entender a configuração do mundo que a gente tem hoje. O que a gente vai ter? A gente tem que buscar entender o contexto histórico da parada. Você tem a Revolução Industrial, né? Tá, a Revolução Industrial, países que eram colonizadores, tal, a DIT, aquela coisa toda que vocês já enjoaram do que eu falando sobre isso. Tá. Quando você tem, no final da Segunda Guerra Mundial, a consolidação dos países ricos, que agora são ricos, já não são mais metrópoles, já não são outras coisas, são países ricos e desenvolvidos. E um ponto a vocês lembrarem sempre na vida de vocês: todos os países envolvidos diretamente na guerra eram países desenvolvidos. Todos, certo? Todos. Envolvidos diretamente. Itália, França, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, União Soviética, na época, a União Soviética, todos eles eram desenvolvidos. A União Soviética, após o fim da Segunda Guerra Mundial, eles tomam um caminho diferente por causa do modelo político, modelo comunista, socialista. Os outros países eram ricos, tá. Então você tem um mundo capitalista. Vamos focar só no mundo capitalista, porque o processo de globalização, eles vão ser muito preponderantes, vão acontecer de maneira muito mais intensa nesse mundo capitalista. Você tem um mundo capitalista onde as pessoas estão se recuperando economicamente de duas grandes guerras, que fez uma desgraça no mundo, destruiu o mundo inteiro, destruiu fábricas, destruiu... Imagina a guerra, eu tento criar uma dimensão na cabeça de todo mundo, porque parece que é pouca coisa. Imagina o Brasil inteiro destruído. Pontes, rodovias, ferrovias, hospitais, indústrias, casas, todo mundo no país tem pelo menos uma pessoa que morreu em função da guerra. Imagina a destruição de um continente. Tá. Então você tem tudo isso para recuperar. A forma melhor de você recuperar isso é você trabalhar e você gerar riquezas. Para você gerar riquezas, você precisa otimizar tudo que você tem. Você precisa otimizar os seus recursos, você precisa otimizar a sua produção, você precisa vender mais caro, você precisa desenvolver melhores produtos. Então, muitos autores vão chamar essa fase, após a Segunda Guerra Mundial, de terceira revolução industrial. Por que terceira revolução industrial? Porque você tem a ideia de industrialização. Você já tem um mundo industrializado, uma industrialização bem intensa nos países ricos. Você tem o desenvolvimento de meios de transporte e comunicação. Então, eu preciso rever como que eu vou produzir as minhas coisas. Como que eu vou produzir as minhas mercadorias, para quê? Para eu produzir mais, para eu gastar menos, para eu ganhar mais dinheiro. Então, a partir desse pensamento, dessa ideia, nasce a terceira revolução industrial. Vai criar um meio que o Milton Santos chama de meio técnico, científico, informacional. São três coisas: técnico, de conhecimento; ciência, de aplicar o conhecimento dentro da indústria; e informacional, que é de informação. Você cria um fluxo de informação e eu vou explicar para que isso serve. Então, você tem essas possibilidades de mudança. E eu tinha, dentro do meu pensamento de industrialização, um modelo produtivo, que era um modelo chamado modelo fordista. Vocês já ouviram falar do modelo fordista alguma vez na vida? Ótimo. O que é um modelo fordista? Você precisa produzir muito, em larga escala, né? Você precisa produzir, basicamente, muitos produtos Você precisa produzir muitos produtos em larga escala. E eu vou fazer um acúmulo de produtos para eu ter produto disponível para vender para todo mundo. Só que esse modelo de Fordismo, lá em 1929, deu um problema, deu uma crise chamada de crise da Bolsa de 29. Uma das razões foi a produção em massa. Tá. Mas aí teve a crise de 29, teve a Segunda Guerra Mundial. Esse modelo Fordista vai continuar no mundo até a década de 50. Na década de 50, que você tem essas possibilidades de mudança por causa do desenvolvimento tecnológico,
vai criar-se um modelo chamado Just-in-Time. O que é um modelo Just-in-Time e por que ele é tão importante para a gente entender esse período aqui? O modelo Just-in-Time é quando eu deixo de produzir as coisas de maneira em massa e começo a produzir as coisas por demanda. Tá, tipo, eu vou fabricar carros esse ano de um modelo bonitinho para as pessoas comprarem. Aí as pessoas vão comprar esse carro esse ano. O ano que vem, eu vou inventar um outro carro, porque as pessoas que compraram esse carro esse ano, outro ano tem, certo? Então, eu começo a criar uma demanda para os meus produtos. O Ford, na visão dele, criava o mesmo produto, com pequenas melhorias. Então, a pessoa que comprava um carro esse ano não precisava comprar o ano que vem. Já o modelo da Just-in-Time, eu preciso inovar para eu ir criando a minha demanda. Tá. Por que isso foi possível? Isso seria possível na época do Ford? Não. Isso foi possível porque, através dos meus meios de comunicação, eu vou voltar depois agora, através dos meus meios de comunicação e agora através da minha rede de transporte, eu consigo fazer um fluxo de mercadoria e informação pelo mundo inteiro. Eu consigo desenvolver produtos nos Estados Unidos, eu desenvolvo produtos nos Estados Unidos e mando fabricar na China. Eu consigo fabricar um produto na China e trazer para o Brasil. Eu consigo fazer isso na China, no Brasil e levar para a Europa. Eu crio uma rede de informação e uma rede de transporte. Então, a partir disso, eu tenho essa terceira revolução industrial, que para alguns autores é o processo de globalização em si. Né? Por isso que lá no início, que virou confusão na cabeça da gente, os caras falam assim, a globalização é uma fase do capitalismo. Que isso que a gente vive hoje é um processo de evolução do capitalismo que seria inevitável a gente viver. O capitalismo ele vai buscar se desenvolver. Se vocês fizeram uma análise histórica, capitalismo comercial, industrial, vocês vão ver que a gente chegou onde a gente está, que seria uma consequência lógica. Assim, para quem gosta de videogame, por exemplo, se vocês pegar um joguinho de futebol de 15 anos atrás, vão ser dois bonequinhos que parecem uma caneta atrás de uma bola. Os homenzinhos de futebol. Quem jogava isso, quem tinha conhecimento da lógica do esporte, sabia que um dia a gente ia ter um jogador com o mesmo rosto do jogador real. Por quê? Porque é uma tendência que vai se criando. Assim como é muito simples eu falar para vocês que daqui a 30 anos a gente vai ter carro que voa. A gente vai ter pessoas indo à Lua passear. É uma lógica muito normal se a gente fizer uma análise do nosso desenvolvimento que a gente tem. Beleza? Então, vamos lá. Para não dispersar muito. A gente tem as redes de comunicação e as redes de transporte que vai viabilizar esse novo modelo de produção que é o Just-in-Time. Significa produção em tempo real ou por demanda. É uma nova forma de se produzir bens de consumo. É consumo, tá errado aqui. Uma nova forma das indústrias se organizarem, substituindo assim o modelo fordista. Então, a gente tem essa possibilidade de substituição do modelo fordista por causa do nosso desenvolvimento científico, nosso desenvolvimento tecnológico. Eu coloquei algumas palavrinhas aqui para vocês associarem, sempre que forem ver ou estudar sobre globalização, sobre essa revolução técnica, científica, informacional. Desenvolvimento sempre, comunicação, transporte, fluxos e interação. Então, assim, a comunicação que existe hoje é um passo primordial. Vocês já ouviram falar que o Império Romano, uma das razões dele ter caído foi a falta de comunicação? Porque ele era tão grande, tão vasto, que quando o inimigo estava atacando uma borda, que o Roma ia descobrir, já tinha tomado aquele lugar, já estava atacando outro, e o pau quebrou no Império Romano. Se o Império Romano tivesse hoje os meios de comunicação que tem hoje, todo mundo ia ser o Império Romano. Porque ele ia conseguir controlar o mundo inteiro, assim como a Coca-Cola, por exemplo, a Apple, consegue controlar todas as suas unidades, todas as suas empresas do mundo, de dentro do escritório em, sei lá, no Vale do Silício, em Nova York, sei lá onde eles fazem isso. Então, esse meio de comunicação ele vai permitir esse controle global das multinacionais. E os meios de transporte, ele vai fazer as mercadorias sair de um ponto e chegar a um outro com muita facilidade e muita eficiência. Bacana?
Quando você compra esse fone de ouvido aí do Felipe, ó, que veio lá da China, pode ver que está escrito, ó, Made in Taiwan. Ele é colocado... Isso não é pejorativo, cara. Todo mundo pensa que isso é pejorativo. A maior fábrica de iPhone do mundo é na China. Existe uma cidade na China que chama iPhone City. iPhone City. A maior fábrica de O meu foi feito na China, gente. O meu foi feito na China. Mas ué. A China é tão fantástica que depois a gente estuda só a China. Mas a China, a partir da década de 70, olha que doideira, a partir da década de 70, a China, que é comunista, ela consegue fazer reformas econômicas no país e consegue ser a fábrica do mundo. A China era aquele lugar, assim, todo mundo tinha uma ideia e levava para lá para eles fabricarem. Tipo assim, eu quero que vocês façam isso para mim. Levava para a China, eles faziam. Então eles viraram a Todo fábrica mundo, do mundo. todo mundo tinha uma ideia e saía tudo ao mesmo tempo. Oi? Todo mundo tinha uma ideia e saía todas as ideias ao mesmo tempo. Mais ou menos por aí. Acho que meu marca-texto também é da China. Eu não sei se meu fone... Eu não sei onde olha o fone. Olha só, se vocês... Isso a gente estuda depois, acho que estuda depois um pouquinho, mas até o ano 2000, 2010, eu acho que 75, 80% do mundo era fabricado na China. E mais de 90% do mundo tem componente fabricado na China. Os que não eram fabricados na China ou montados na China tinham componentes da China. Só que a China, a partir de 2010, 2008, mais ou menos, a gente tem muitos produtos que são desenvolvidos na China. Tem muitas empresas chinesas hoje. É uma lógica... Felipe, muta o seu microfone aí, porque eu não tô conseguindo ouvir o tio. A partir de 2010, tem muitos produtos desenvolvidos na China. Você começa a ter a Xiaomi, você começa a ter a... Qual a empresa chinesa gigante aí que eu esqueci? A Xiaomi, a do 5G, a Huawei. Você começa a ter essas empresas chinesas saindo da China e indo para o mundo. Antes a China esperava as empresas ir do mundo para a China. Agora a China está saindo para o mundo. Esse é um ponto à parte. Mas enfim. Então a gente fechou isso aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam. Assinar no livro que está marcadinho aí, tá? Para não ficar dúvidas. Depois a gente vai... Estou finalizando já. A gente começa a analisar agora... Ah, tá. Peraí. Eu estou perdido. Vamos lá. Tecnologia, desenvolvimento... tá, tecnologia e desigualdade. Tá, beleza. Aí você tem as redes de transporte e comunicação. Beleza. Aí, beleza. Aí você tem a rede de transporte, comunicação, você tem os fluxos internacionais, beleza. Com a globalização, o intercâmbio comercial entre os países é cada vez mais veloz. Provoca uma busca por redução de custos por parte das empresas, aquilo que eu expliquei. Aí a gente começa a criar, galera, uma nova forma de... Eu não posso falar que é colonialismo, não, vai criar um nome de... mas é um neocolonialismo mesmo. Você começa a criar uma nova forma de promoção de desigualdade do mundo através desses fluxos de mercadorias. Lembra da DIT, que eu sempre falei? Divisão Internacional do Trabalho? Que ela começa lá na colonização e ela existe hoje. O que o Brasil produz para o mundo? Vou pegar o Brasil como exemplo. O que o Brasil produz para o mundo? A gente produz, basicamente, minério, produtos agrícolas, soja, carne e tal, e produtos industrializados. A gente produz produtos industrializados e manda para o mundo. Chinela havaiana, a gente manda carro. Não, a gente fabrica carro para o mundo, né? A gente tem empresa de aviação igual a Embraer, que chegou a ser comprada pela Boeing, que depois voltaram atrás do negócio. Significa que a gente tem um desenvolvimento em fabricar esses aviões. A gente consegue fabricar os aviões de transporte de cargas da própria Embraer. A gente consegue desenvolver alguns softwares. A gente tem algumas empresas no Brasil que desenvolvem softwares. Só que se eu pedir vocês para comprar um celular e der 10 mil reais para vocês, vocês vão preferir comprar um celular brasileiro ou um americano? Ou um sul-coreano? Ou talvez um sem dúvida um americano, né? Exatamente. Então, as nossas relações, elas vão continuar desiguais.
toda essa interação no mundo, tudo isso que é possível, ela só vai ser acessível se você tiver dinheiro. Aquilo que eu falei com vocês. Hoje você consegue dar uma volta ao mundo em 46 horas. Eu posso pegar o meu jatinho, né, fazer uma escala, vou fazer uma escala na África, uma escala na Oceania, tal, no Chile, e vou dar uma volta ao mundo em 46 horas. Mas eu preciso do jatinho, por acaso. Eu preciso do piloto, eu preciso da gasolina, eu preciso de uma série de coisas para eu conseguir fazer isso. Então, esse fluxo de informação, esse fluxo de dinheiro, ele não vai reduzir a desigualdade no mundo. Aí vai criar um paradoxo. Falou, Felipe? Aí vai criar um paradoxo no mundo que a gente fala que a globalização é um processo contraditório. Por que contraditório? Ao mesmo tempo que eu vou conseguir unir as pessoas, eu vou afastar as outras. Da mesma forma que eu vou criar uma aldeia global de pessoas que comem McDonald's e assistem BTS, eu vou excluir as pessoas que não têm condição de comprar o McDonald's. Eu não vou viver e conviver com as pessoas que não têm acesso ao meio de comunicação. Faz um teste com vocês. Vocês são muito mais próximos das pessoas que têm acesso ao WhatsApp ou ao Telegram do que as pessoas que estão muito mais próximas fisicamente de vocês, mas que não têm esse acesso. Você consegue comunicar com Como é pessoas... que é, professor? Telegram? Telegram. Vocês não conhecem o Telegram, não? Não. Caraca, eu conheço alguma coisa que vocês não conhecem. Eu conheço, tio. Pô, eu conheço. Todo mundo Telegram conhece, é menos melhor que o doença. WhatsApp, gente. Deixa eu aumentar a tela para ver mais pessoas aqui. Travou, todo mundo foi pro Telegram. Então você vai criar, dentro desse processo de dinâmica global, você vai criar um processo de exclusão. Você não vai conseguir inserir todo mundo. Para eu comprar o celular que eu posso comprar... Hoje eu tenho acesso ao iPhone. Qualquer pessoa tem um acesso ao iPhone. Não, qualquer pessoa pode ter um iPhone se tiver o dinheiro. Qualquer pessoa do mundo pode ter uma Ferrari. Qualquer pessoa. Não tem nada que te impede de ter uma Ferrari hoje. Você faz um contato com a fábrica da Ferrari, os caras põem no container e mandam para você de boa. Tranquilo. Vem que vem. Você precisa do dinheiro. Certo? Então, essa organização global vai promovendo as nossas desigualdades. Bacana? Então, o processo de interação em si não quer dizer que a gente vai criar um mundo mais igual. Pelo contrário, ele vai aumentar as nossas desigualdades. Haja visto que a gente não tem os mesmos acessos... cadê aqui? Peraí que eu falei. A gente não tem os mesmos acessos a nível global de informação, de dinheiro, de mercadorias. Então, a gente tem um mapinha aí que eu já vou encerrar para a gente discutir mais na próxima aula. A gente tem um acesso, por exemplo, do acesso à internet no mundo. Então, esse mapinha aqui vai ter uma divisão claríssima, muito clara, de que os países mais desenvolvidos, os países mais ricos, vão ter um acesso quase 100% de pessoas à internet. Você tem países aqui, a Coreia do Sul, por exemplo, que nas grandes cidades da Coreia do Sul ninguém paga a internet. A internet é livre na cidade inteira. Você vai ter Acho aqui que a Estados melhor Unidos. internet do mundo é da Coreia, não é? Eu não sei se é O melhor. o melhor Wi-Fi do mundo é de lá. Então, Então é pra lá que eu vou. O Brasil e a África do Sul é o mesmo, tá vendo? E esse mapa, olha só, esse mapa, ele não vai refletir uma coisa que, para a gente aqui no Brasil, é extremamente relevante. As nossas desigualdades internas. Por que para a gente é muito relevante? Porque a gente é um país muito grande, né? Diferente da Europa, por exemplo, os países muito recortados, igual o Reino Unido aqui, ó. Quase 100% das pessoas têm acesso à internet. Lá, realmente, vão ser pouquíssimas pessoas que não vão ter acesso à internet. No nosso mapa aqui, está dizendo que 40% da nossa população tem acesso à internet. Mas isso é uma média. Se a gente pegar a região sudeste aqui, esse número vai ser maior. Se pegar a região norte aqui, não vai dar 10% de pessoas com acesso à internet. Entendeu? Então, quando a gente fala de tecnologia, desenvolvimento, a gente vai criando uma bolha na cabeça da gente, como se o mundo inteiro tivesse essa conectividade, essa possibilidade e esse acesso a esse desenvolvimento.
Mas tem gente, por exemplo, que morre no norte e nordeste do Brasil porque não sabe que tem que filtrar uma água ou ferver uma água para beber. Olha que doideira. A pessoa não tem acesso a informação básica de vida, quem dirá ao acesso a um processo de globalização de maneira efetiva. Tranquilo? Semana que vem tem mais, discutiremos na próxima aula. Adorei conversar com vocês. Foi muito bom. Não esqueça de colocar presença, quem não colocou presença, por gentileza. Professor, acho que eu já coloquei o meu. Só confirmar. Acho que eu já coloquei o meu, né? Show. Eu tô com saudade da escola. Saudade de vocês reclamando que estão na escola. Né, Lelê? Letícia reclamando que tá indo. Letícia tá com saudade de reclamar da escola. Galera, fica com Deus até semana que vem, tá? Beijo. Agora eu vou assistir o dorama no intervalo das aulas. Chain sendo Chain.